E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Dr. Ayata, o Kiki, para colocar mais um vídeo aí no canal sobre os snipers de renome no mundo das guerras. Dessa vez nós vamos falar de um sniper muito conhecido pelos atiradores, porque foi até produzido um filme sobre a vida e a trajetória dele, e trata-se hoje da história desse grande sniper russo chamado Vassily Grigorievich Zaitsev. Ele nasceu no ano de 1915 e veio a falecer no ano de 1991. Sua cidade natal, segundo os historiadores, era Vladivostok, onde ele exerceu ali a profissão de guardador de livros durante boa parte da sua vida, até que ele veio a ingressar nas Forças Armadas. Quando criança, Vassily aprendeu a arte de tiro com seu avô, e seu avô teve o cuidado de passar para ele técnicas que foram importantíssimas para depois serem exercitadas na sua vida como sniper. Eles viviam em região muito fria, onde tudo é muito escasso, então parte da sua família viveu sempre da caça. E de seu avô ele ganhou um rifle, que alguns dizem até que era uma escopeta, mas a história mais fidedigna diz que era um rifle. E ele aprendeu com seu avô que não era só importante saber atirar. Ele, como um bom caçador, ele teria que dominar algumas artes, como por exemplo a de espreitar pacientemente, a de rastejar, a de identificar pegadas que mostrassem que a sua caça estava ali por perto, a arte de se camuflar para que a caça não sentisse a presença dele e assim se evadisse, inclusive camuflar o seu cheiro, uma coisa que segundo os historiadores ele fazia quando saía para caçar, porque ele impregnava com óleo de texugo a sua roupa e o seu corpo para disfarçar o seu cheiro e assim ter maior chance de êxito ao abater as suas caças. E seu avô lhe ensinou que era muito importante ter paciência e precisão. Ele aprendeu então a arte de se manter oculto, de perseguir silenciosamente, e aliou isso a uma precisão que ele era nata e que acabou por torná-lo um dos grandes nomes na história dos snipers. Pois bem, passa a sua infância, vem a sua juventude, ele trabalha como guardador de livros e num determinado momento ele resolve estudar, dar andamento nos estudos. Ele não se tornou um homem muito culto, ele tinha uma cultura considerada até normal. Tá? Ele estudou técnicas de construção numa escola técnica de construção, estudou ali contabilidade e atuou como inspetor de seguros. Em 1937 ele viu nas Forças Armadas a oportunidade de um novo plano de carreira e, atendendo à convocação, ele se ingressou na Marinha Russa, na frota que atuava no Pacífico. E ali ele serviu durante alguns anos. Porém, ele achou tedioso conviver com aquela situação onde a vida se reduzia a inspecionar mares, a fazer manutenção de armamentos em alto mar, a aprender cartas de navegação e outras coisas mais, e cansado dessa monotonia e desejoso de um pouco mais de ação, ele começa a pensar na transferência da Marinha para as Forças Armadas, o que a princípio não foi fácil, mas que depois se tornou viabilizável porque eclodiu a Segunda Guerra Mundial e Hitler, como vocês sabem, invade então a União Soviética e depois de um massacre muito grande ele ruma para Stalingrado. Nessa época então eclode a parte mais dolorosa para os soviéticos praticamente da guerra, foi o ano de 1942,
E o desejo então de Vassili de sair da marinha e ir para as Forças Armadas, onde havia mais ação, foi então atendido e ele foi transferido para as Forças Armadas, integrando um corpo de fuzileiros russos, que acabou por conduzi-lo à cidade de Stalingrado. Quando ele chegou em Stalingrado e percebeu a crueldade da batalha e a ferocidade da mesma, ele deixou nos seus anais, nos seus relatos, uma frase. Ele disse assim: chegar a Stalingrado foi como pousar no inferno. O ar fede carne queimada. Tamanha carnificina que estava acontecendo ali em Stalingrado. E ele chega ali já com a patente de suboficial, porque ele servia antes na Marinha. Porém, eles acharam difícil encaixá-lo nas Forças Armadas ali na frente de batalha, porque ele não tinha o estereótipo de um soldado. Ele era de pequena estatura, ele era troncudo, robusto e ele tinha o rosto mais aberto. Eles o chamavam de cara larga, tá? Às vezes me perdoa aqui sorrir. Vou até dizer por quê, fugindo um pouquinho da história, porque na minha turma tinha um que eles chamavam de cara de peixe, o cara brigava até se chamasse de cara de peixe, tá? Mas ele tinha o rosto largo, era baixo, robusto e não inspirava confiança para ser colocado na frente de batalha. Porém, houve um dia em que ele, atuando ali como mensageiro no exército russo, ali, não como soldado em si, ele se viu numa posição atacada e ele então apanhou um fuzil, que não era um fuzil de sniper, e a 600 metros de distância ele conseguiu atingir um operador de metralhadora russo, alemão, que estava disparando diversos tiros contra eles. E ele não só conseguiu alvejar o operador da metralhadora, como os dois colegas que estavam perto dele. Quando ele fez esses disparos, estava próximo a ele um homem que ele não sabia, ele não viu quem era, não observou a patente desse homem, e era um capitão. Era o capitão chamado Kotov, ou Kotovi, como alguns falam, não sei pronunciar russo. Esse homem, então, e quando viu o feito de Vassili, que ele tinha abatido a 600 metros 3 oponentes, usando uma arma que não era apropriada para tiro de longa distância, ele na hora se interessou por Vassili e, tomando informação com ele, descobriu que aquele não era sua primeira morte em combate. Ele havia matado no corpo a corpo um alemão com quem ele teve que se enfrentar. E esse capitão então ordenou que imediatamente lhe trouxessem um fuzil de franco atirador, que na época era o chamado Mosin Nagant, ou Mosin Nagant, que era o fuzil russo para os franco atiradores. Esse capitão Kotov, ou Kotovi, mandou que colocassem nesse fuzil uma mira telescópica, uma luneta, e que nessa luneta fosse gravado o nome de Vassili. E essa arma então lhe foi entregue, e esse capitão então disse a Vassili: olha, começa a contar, porque como um sniper russo, a qual eu te promovo nesta hora, você já tem 3 mortes no seu currículo, e daqui para frente você vai contar as que demais virão. Ele então pega o seu fuzil, conta a história que ele ainda não tinha convívio com mira telescópica e que ele ficou maravilhado ao olhar pela sua luneta, porque ela tinha poder de ampliação, e ele via em detalhes as suas vítimas, e às vezes ele se deliciava, ele se divertia vendo as suas vítimas pela luneta, porque era como uma criança que ganhasse um binóculo, digamos assim, nos nossos dias. Então ali Vassili começa a sua vida como sniper, e ele fez outros disparos a longa distância, a 550 metros, a 500 metros, e sempre a partir daí usando o seu fuzil com mira telescópica, de forma que ao fim da guerra ele contava com 242 militares alemães mortos, incluindo entre esses 11 snipers alemães que ele conseguiu eliminar. Então,
esse atirador se torna esse homem com essa capacidade enorme de fazer mira com precisão e de, sobretudo, liderar também no campo de batalha, porque os soviéticos passaram a empregar snipers trabalhando em conjunto. Normalmente eram grupos de 2 ou 4. Hoje nós vemos aí nos nossos filmes um spotter e um sniper, mas eles às vezes atuavam até em 4. E eles notaram a extrema inteligência dele, a técnica para atuar como sniper, quando certa vez, ele estando com outros 3 companheiros snipers no campo de batalha, eles fizeram mira para acertar alguns alemães que estavam à distância, e Vassili os proibiu de atirar, porque eles não tinham muitas munições. Às vezes eles esperavam que um soldado russo fosse abatido, iam com sofreguidão até o corpo daquele soldado, pegavam ali a munição que ele tinha e usavam a munição dele por terem pouca munição. Então Vassili, quando os viu fazer mira contra aqueles alemães, ele os advertiu que poupassem munição, porque o objetivo era os oficiais, porque abatendo-os, eles então estariam tirando ou atrapalhando o comando do exército alemão. E eles então começaram a assimilar uma mentalidade de sniper vinculado a muito mais do que abater um soldado oponente, mas abater um soldado que potencialmente acaba a sua ausência, prejudicando todo o andamento de um exército no campo de batalha. Vassili então atua eliminando muitos oficiais. Ele tinha uma predileção em atirar na cabeça. Ele ficou conhecido como o atirador que desfigura os rostos pelos alemães, porque a sua prática o levava a atirar apenas na cabeça. Era um tiro fatal, ao contrário de um outro atirador chamado Anatoly, que foi um franco-atirador que não teve a mesma visibilidade de Vassili, mas que chegou a bater mais alto do que Vassili abateu. Esse atirava no peito através do uniforme, porém Vassili gostava de atirar na cabeça, sobretudo no rosto. Então ele fica ali na Alemanha, na Batalha de Stalingrado, causando todo aquele terror que, segundo as histórias de guerra, que são até contestadas, chegou aos ouvidos da Alemanha, quando Hitler, então, sabendo que havia ali um sniper russo que atormentava o exército alemão e que era o terror dos oficiais, como diziam eles, o destruidor de rostos, ele então manda um outro sniper, o Major Koenig, para eliminar Vassili. Esse Major Koenig, ele não era qualquer sniper, ele era o presidente da Academia de Snipers alemão, e considerado, além de professor deles, o melhor sniper, o sniper referência dos alemães, ali, o modelo a ser seguido por causa de suas técnicas e de sua precisão. Ele chega, então, ali a Stalingrado com o objetivo de eliminar Vassili, e começa ali, então, uma coisa que está até retratada no filme Círculo de Fogo, que é a batalha dos 2 snipers. De um lado, Vassili, do outro, Major Koenig, um querendo eliminar o outro. Conta a história dos campos de batalha de Stalingrado, que Koenig conseguiu eliminar 2 snipers dos melhores da União Soviética, e essa história então chegou ao ouvido de Vassili. Ele então resolve aplicar todas as técnicas aprendidas com o avô nos seus momentos de caça e começa a espreitar a vida do Major Koenig, sniper alemão. Ele então monta uma armadilha para esse major, quando ele, junto com o spotter que atuava junto com ele, um amigo que era também sniper, que atuava junto com ele, ele pede ao seu amigo que levante o capacete em cima de uma vara ou do próprio fuzil e deixe ele um pouco à mostra fazendo um movimento, e então o Major Koenig, que estava escondido em meio a algumas caixas de remédios, de trás de uma chapa de metal onde havia um tanque, ele faz um disparo, e esse disparo é certeiro no capacete. E quando o capacete então é atingido, o colega de Vassili tem a ideia de começar a gritar e a esboçar grunhidos, como se realmente fosse ali um ser humano que tivesse sido atingido. O Major Koenig, crendo que tinha acertado Vassili,
espera um tempo e sai então do seu esconderijo para conferir a morte do sniper que ele tinha sido enviado da Alemanha para caçar, e Vassili então tem ele numa imagem privilegiada, em campo aberto, e faz uma mira certeira e então dispara contra ele e o mata. E Vassili então, segundo a história dos campos de batalha, vai até o corpo do Major Koenig e retira a luneta da sua arma e leva a luneta e entrega aos seus comandantes como prova de que ele tinha eliminado o sniper alemão. Ainda hoje, na União Soviética, no Museu da Guerra, estão lá o rifle que Vassili usou e a luneta atribuída ao Major Koenig, que foi o sniper alemão que ele abateu. Essa cena está retratada no filme Círculo de Fogo. Há controvérsias de historiadores se essa história é real ou não, porque não há nos anais da história nenhum registro de sniper alemão com o nome de Koenig. Porém, há o grupo que argumenta que a Alemanha destruiu os registros dele para que essa história não se firmasse como verdade e eles fossem então envergonhados. Mas fato é que a batalha, segundo a história, pelo menos popular russa, aconteceu, no qual Vassili saiu vitorioso. Vassili então recebe diversos prêmios e diversas condecorações, entre eles o prêmio de Herói da União Soviética, o prêmio da Ordem de Lenin, o prêmio da Ordem da Bandeira Vermelha, o prêmio da Ordem da Guerra Patriótica, a medalha para a defesa de Stalingrado, a medalha para a vitória sobre a Alemanha. Porém, quando ele olhava todo o seu mural de medalhas, ele dizia que de tudo que ele tinha ganhado, o que ele mais prezava, o prêmio que mais lhe trazia orgulho, era a luneta da arma do Major Koenig, como eu disse, ainda hoje guardada junto ao Museu da Guerra na União Soviética. Vassili então, durante a guerra, sofre um ferimento nos olhos, é afastado do campo de batalha e a guerra ainda estava em andamento, mas eles não deixaram que ele retornasse, para manter ali vivo o mito, porque os soviéticos usaram Vassili, a figura dele, como um ícone para o exército russo. E a história dele incentivava muito os russos e os encorajava a ir para a batalha. A guerra acabou, ele foi afastado do serviço militar e do exército com a patente de capitão e acabou se entristecendo, angustiando e entrou em profunda depressão, se entregando à bebida, inclusive. Depois de um tempo é que ele se recupera, se recompõe e começa a trabalhar numa indústria têxtil e ali vive então os seus dias. Vassili então acaba morrendo em Kiev, na Ucrânia, no ano de 1991. Seu maior desejo era ser sepultado junto ao memorial dos guerreiros e dos heróis da batalha sobre Stalingrado. A princípio ele não foi sepultado lá, mas depois o corpo dele foi trasladado para lá, onde ele está lá na colina, e é até hoje considerado e honrado como um dos maiores atiradores e snipers, se não o maior que a União Soviética já teve. Como eu disse, houve outros que abateram mais que ele, mas ele ganhou mais nome, mais notoriedade que os demais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e de tempo em tempo virá a história de outros snipers aí também. Gostou? Dá um joinha, é um termômetro para o Dr. Eata saber como é que está a aceitação do conteúdo do canal aí, ok? É Arquimedes de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.